O homem que perdeu tudo. Uma história de redenção e arrependimento. Capítulo 1 E a vida de reclamações. Leonardo, um homem de 45 anos, vivia mergulhado em uma nuvem de insatisfação. Casado com Juliana e pai de 2 filhos, Lucas e Clara, sua vida parecia aos olhos de muitos ser perfeita, mas para ele nada era bom o suficiente. Desde o momento em que acordava até a hora de dormir, seus dias eram marcados por uma contínua lista de queixas. No trabalho, ele se irritava com seus colegas, achando que todos eram incompetentes e que ele sempre carregava o fardo mais pesado. Na volta para casa, o trânsito o deixava furioso e, ao chegar, criticava qualquer coisa que via, e a casa desorganizada, a comida que não agradava a seu paladar, ou até o barulho das crianças brincando. Juliana, sua esposa, fazia de tudo para agradá-lo, mas suas tentativas eram constantemente rechaçadas por críticas. Leonardo achava que os filhos eram mal educados, que a vizinhança era barulhenta e que sua casa estava longe do que ele merecia. A cada dia que passava, as reclamações só aumentavam. O ambiente familiar, que antes era acolhedor, começou a se deteriorar. As crianças, que antes corriam para abraçá-lo quando ele chegava em casa, agora evitavam-no, temendo ser alvo de uma nova bronca. Juliana, por sua vez, se fechava cada vez mais, exausta das tentativas frustradas de fazer o marido feliz. Leonardo não percebia, mas a negatividade em sua vida estava afastando todos ao seu redor. Amigos começaram a evitar convidá-lo para encontros, e até seus colegas de trabalho passaram a manter distância, sempre tentando evitar discussões. Para Leonardo, todos eram culpados por sua infelicidade, mas ele estava prestes a descobrir o preço dessa constante insatisfação. Se você está gostando desta história baseada em fatos reais, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda nosso canal a crescer e fica por dentro de novos conteúdos. Capítulo 2 Um encontro inusitado. Certa noite, após mais um dia de aborrecimentos no trabalho e em casa, Leonardo decidiu sair para caminhar pelas ruas do bairro. Ele precisava esfriar a cabeça, ou pelo menos foi o que pensou. A raiva e a frustração o dominavam, enquanto ele andava apressado pelas calçadas mal iluminadas. Por que minha vida é assim? Ele murmurava para si mesmo. A noite estava calma, mas a mente de Leonardo era um turbilhão. Enquanto caminhava, seus pensamentos estavam tão concentrados em suas queixas que ele quase não percebeu a figura parada no final da rua. Um homem idoso, com uma longa capa preta, observava Leonardo atentamente. Ele parou, intrigado com a presença do estranho. O velho mago, com uma aura misteriosa e olhos que brilhavam à luz fraca do poste, aproximou-se lentamente. Sem dizer uma palavra inicial, o mago examinou Leonardo por um instante antes de falar com uma voz grave e enigmática. Você reclama muito da vida, disse o mago, seus olhos perfurando os de Leonardo. Tudo o que você critica, tudo o que despreza, será tirado de você. Leonardo deu uma risada sarcástica. Ah, tá bom. E você é o quê? Um mágico, respondeu com desdém. O mago, sem se abalar, continuou, a partir de hoje, tudo o que você reclamar desaparecerá de sua vida. Sem mais explicações, o velho virou-se e sumiu na escuridão, deixando Leonardo perplexo, mas ainda cético. Achando que era apenas uma brincadeira de um estranho maluco, ele voltou para casa, sem imaginar o que o aguardava. Capítulo 3 As primeiras perdas. No dia seguinte, Leonardo acordou de mau humor, como de costume. O barulho das crianças correndo pela casa o irritava, e o café da manhã preparado por Juliana parecia amargo demais. Por que você nunca faz nada direito? Ele resmungou para sua esposa, que se encolheu com o comentário. Ao sair para o trabalho, reclamou do trânsito pesado e da demora dos semáforos. Essa cidade é um lixo, disse em voz alta para ninguém em particular. Chegando ao escritório, foi imediatamente chamado à sala do chefe. Leonardo, infelizmente vamos ter que te demitir. Sua postura e comportamento têm sido problemáticos, e não podemos mais continuar assim, disse o chefe com um tom firme. Atônito, Leonardo saiu do prédio sem entender como as coisas haviam se virado contra ele tão rapidamente. Ele lembrou-se das palavras do mago, mas ainda relutava em acreditar que uma maldição pudesse ser real. Ao voltar para casa, viu que a situação estava ainda pior. A casa estava silenciosa, e seus filhos não estavam à vista. Onde estão Lucas e Clara? Perguntou a Juliana. Eles sumiram, ela respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Leonardo entrou em pânico,
sentindo o peso da maldição se manifestando em sua vida. Seu emprego e seus filhos desapareceram após suas reclamações, e o medo começou a tomar conta de seu coração. Ele começou a perceber que o mago havia falado a verdade, mas ainda não compreendia o que fazer para reverter aquilo. Capítulo 4 – O vazio da reclamação. A casa de Leonardo, que antes estava cheia de vida com os risos e as brincadeiras dos filhos, agora estava mergulhada em um silêncio insuportável. Juliana, devastada pela perda inexplicável das crianças, mal conseguia olhar para ele. "Isso é culpa sua", ela gritou, antes de se trancar no quarto. Leonardo, que sempre acreditou ser a vítima de uma vida injusta, começou a perceber que algo muito além do que ele poderia controlar estava acontecendo. Ainda assim, sua natureza irascível não o deixava quieto. No jantar daquela noite, a comida estava mais fria do que ele gostava. Sem pensar, soltou mais uma de suas críticas habituais: "E nem isso você consegue fazer direito?" Em questão de segundos, Juliana desapareceu diante de seus olhos. Ele piscou, confuso, sem acreditar no que acabará de acontecer. Correu pelo quarto, pela casa, mas ela havia sumido. O desespero começou a crescer dentro dele. Agora, tudo ao seu redor estava desaparecendo, assim como o mago havia dito. Ele estava completamente sozinho. Leonardo vagou pela casa em choque. Cada canto, cada detalhe que antes o irritava, agora parecia ser o único vínculo que ele tinha com sua vida anterior. Mas, a cada nova queixa que fazia, algo mais desaparecia, e a bagunça que ele criticava, os vizinhos que ele considerava barulhentos, até os objetos em sua casa começaram a sumir quando ele os desprezava. O vazio ao redor dele se tornou literal. Seu mundo estava se desfazendo aos poucos, e não havia ninguém ali para ouvi-lo ou confortá-lo. Capítulo 5 – O desespero. Dias se passaram, e Leonardo agora vivia em uma casa completamente vazia, sem família, sem emprego, sem amigos e sem os irritantes vizinhos que ele tanto desprezava. O silêncio absoluto o envolvia de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. O que antes era apenas um incômodo para ele, agora se tornava uma necessidade desesperadora. Ele sentia falta de tudo, das risadas das crianças, das discussões com Juliana, até das buzinas irritantes no trânsito. A vida que ele achava tão insuportável parecia agora um sonho distante. Completamente sozinho, Leonardo começou a perder a noção do tempo. Dias e noites se misturavam, e a falta de interação humana o levava à beira da loucura. Ele tentava falar, mas não havia ninguém para responder. Sua voz ecoava pela casa vazia, um lembrete constante de que ele mesmo havia destruído tudo. O peso do arrependimento começou a esmagar seu coração, mas ele não sabia o que fazer para consertar as coisas. A lembrança do mago e de suas palavras o assombrava. "Tudo o que você reclamar desaparecerá da sua vida." Aquelas palavras ecoavam em sua mente repetidamente. Desesperado, Leonardo começou a vagar pelas ruas da cidade, agora quase desertas para ele. Seus passos eram lentos e sem rumo. Ele tentava encontrar alguém, qualquer um, que pudesse lhe dizer o que fazer, mas não havia ninguém. O mago parecia ser sua única esperança, mas Leonardo não fazia ideia de como encontrá-lo novamente. Ele começou a perceber que não era apenas o que havia perdido, mas também quem ele havia se tornado ao longo dos anos, um homem incapaz de enxergar o valor nas pequenas coisas da vida. Capítulo 6 – A percepção. Enquanto vagava pelas ruas desertas, Leonardo teve tempo para refletir sobre sua vida e suas atitudes. Sem distrações, sem pessoas ao redor para culpar, ele começou a ver com clareza o quanto havia se deixado consumir pela negatividade. Cada crítica, cada reclamação, não só afastou as pessoas, mas também o distanciou de si mesmo. Ele se lembrava de Juliana, de como ela sempre tentava agradá-lo, e de como ele nunca valorizou de verdade. Lembrava-se dos filhos, que apenas queriam sua atenção e carinho, mas sempre recebiam gritos e desaprovação. Leonardo se sentou em um banco de praça, a cabeça entre as mãos, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Pela primeira vez, ele entendeu o que havia feito. A vida não era perfeita, mas ele tinha tudo que muitos sonhavam: uma família, uma casa, um emprego. Agora, ele não tinha mais nada. As reclamações que antes pareciam tão justificadas agora pareciam absurdas. Ele trocara tudo por uma visão distorcida da realidade, sempre focada no que faltava, nunca no que ele já possuía. Determinado a corrigir seus erros, Leonardo sabia que só havia uma pessoa que poderia ajudá-lo: o mago. Ele precisava encontrá-lo novamente, implorar por uma chance de recuperar sua vida. Mas como? O mago apareceu apenas uma vez, de maneira misteriosa. E se ele nunca mais voltasse? Leonardo decidiu que não descansaria até encontrar uma solução. Sabia que seria difícil,
mas estava disposto a fazer qualquer coisa para reverter a maldição que havia lançado sobre si mesmo. Capítulo 7. A jornada de busca. Determinado a encontrar o mago, Leonardo passou a caminhar pela cidade todos os dias, revisitando os mesmos lugares onde o viu pela primeira vez. Ele vagava pelas ruas que antes considerava barulhentas e desorganizadas, agora envoltas em um silêncio que parecia gritar sua própria solidão. Passava pelos becos, pelas praças e pelas esquinas onde o mago misterioso havia aparecido, mas o velho não estava mais à vista. O desespero crescia, mas Leonardo não estava disposto a desistir. Sabia que essa era sua única chance de consertar o que havia perdido. Enquanto procurava, os pensamentos de Leonardo giravam em torno de sua antiga vida. Ele lembrava das noites em que criticava o barulho das crianças, das vezes em que reclamava da comida de Juliana e dos dias em que achava que seus colegas eram incompetentes. Agora, tudo isso parecia ter um valor imensurável. O silêncio que ele tanto desejou estava lá, mas era devastador. O vazio ao seu redor só refletia o vazio dentro de si. As coisas que ele considerava insignificantes eram, na verdade, o que davam sentido à sua existência. Durante dias, ele continuou sua busca, sem sucesso. As noites se tornaram longas e frias, e o desânimo começou a se instalar em seu coração. No entanto, ele sabia que não podia desistir. Precisava acreditar que o mago ainda estava em algum lugar, e que poderia lhe dar uma segunda chance. Mas, à medida que o tempo passava, Leonardo começou a questionar se realmente merecia essa oportunidade. Capítulo 8. A solitude. O tempo continuava a passar, e Leonardo agora estava completamente sozinho, tanto no coração quanto no mundo. Sem mais ninguém por perto, ele se via confrontado apenas com seus próprios pensamentos. A solidão, antes apenas um conceito distante, havia se tornado sua realidade inescapável. Ele vagava pela casa vazia, sentindo a falta dos risos, das conversas, até mesmo das discussões. O silêncio ensurdecedor ecoava em cada cômodo, fazendo-o perceber o quanto a vida era cheia de significados nos pequenos momentos, que ele nunca havia valorizado. Os dias se tornaram longos, e as noites, intermináveis. Leonardo passava horas revivendo memórias de sua família, do trabalho, e até dos vizinhos que ele tanto desprezava. Agora, tudo isso parecia um sonho distante, algo inalcançável. Ele começou a entender que suas reclamações não eram reflexo da realidade, mas de uma visão distorcida que ele próprio havia criado. Sua incapacidade de enxergar a beleza nas imperfeições da vida o havia levado ao abismo em que estava agora. Aquela maldição, imposta pelo mago, não era apenas uma punição, mas um reflexo do que ele mesmo havia escolhido para si. A solidão em que vivia era uma manifestação física de sua própria amargura. Mas agora, ele queria mudar. Leonardo finalmente reconhecia que precisava aprender a valorizar o que tinha, antes que fosse tarde demais. A pergunta era, como reverter tudo isso? Capítulo 9. O encontro final. Em uma noite de lua cheia, Leonardo caminhava pela mesma rua deserta onde havia encontrado o mago pela primeira vez. Estava mais uma vez imerso em seus próprios pensamentos, quando, de repente, sentiu uma presença familiar. Olhando para a esquina, ele viu o velho mago parado, exatamente como antes, com a mesma capa preta e olhar enigmático. Leonardo correu em sua direção, sem hesitar. Seu coração batia acelerado, e sua mente estava tomada pelo desejo de se redimir. Por favor, me ajude, Leonardo implorou, ajoelhando-se diante do mago. Eu perdi tudo. Minha família, meus amigos, meu emprego, eu sei que errei. Diga-me o que posso fazer para ter minha vida de volta. O mago, com um olhar sereno, esperou um momento antes de responder. Eu te avisei, Leonardo. Tudo o que você reclama, desaparece. E assim foi feito. Agora, você entende o peso de suas palavras, disse ele com uma voz grave, mas sem rancor. Leonardo, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Eu entendo. Eu fui egoísta. Não sabia o quanto tudo era importante até perder. Por favor, me dê outra chance. O mago olhou para ele com uma expressão indecifrável. A mudança deve vir de dentro, Leonardo. Você deve aprender a valorizar o que tem, a aceitar as imperfeições da vida, ou estará destinado a perder tudo novamente. Capítulo 10. A redenção. O mago, então, deu a Leonardo uma última oportunidade. Você terá uma chance de recuperar o que perdeu,
mas saiba que essa será sua última oportunidade. Se continuar no caminho das reclamações, perderá tudo novamente, e desta vez, será para sempre. Leonardo, abalado pela gravidade das palavras, aceitou o desafio sem hesitar. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Ao voltar para casa, Leonardo percebeu que algumas coisas haviam mudado. Embora sua família ainda não estivesse de volta, ele sentia uma nova energia ao seu redor, como se houvesse uma pequena esperança. Ele começou a reconstruir sua vida, começando por sua própria atitude. Nos dias que se seguiram, Leonardo passou a se concentrar em pequenas ações de gratidão. Lembrava-se dos momentos bons com sua família, dos amigos que teve e dos momentos no trabalho que, apesar de desafiadores, lhe trouxeram crescimento. A transformação não foi rápida. Leonardo enfrentou dias de tentação, onde a antiga inclinação de reclamar ameaçava voltar. No entanto, ele sabia que cada reclamação poderia ser o fim de sua jornada. Com paciência e esforço, começou a ver as coisas de uma nova maneira. O que antes eram motivos de irritação agora eram vistos como oportunidades de aprendizado. Leonardo começou a valorizar o que a vida lhe oferecia, e aos poucos, sua realidade começou a se transformar. Capítulo 11 – No reencontro com Juliana. Certa manhã, enquanto organizava a casa, Leonardo ouviu um som que ele não ouvia há muito tempo, uma batida na porta. Seu coração acelerou, e ao abrir, lá estava Juliana. Ela parecia um pouco diferente, como se tivesse vivido anos sem ele, mas seu olhar era o mesmo de antes. Leonardo não conseguia conter as lágrimas. Juliana, ele exclamou, abraçando-a com todas as forças. Eu senti tanto sua falta. Ela, inicialmente surpresa com a mudança em seu marido, retribuiu o abraço. Você mudou, ela disse, observando a casa mais organizada e o semblante mais sereno de Leonardo. Ele explicou tudo o que havia acontecido, desde o encontro com o mago até suas transformações internas. Juliana ouviu atentamente, ainda surpresa com o novo Leonardo. Embora estivesse feliz em vê-lo, ela precisava de tempo para processar tudo. Eu não sei o que aconteceu, mas estou disposta a tentar de novo, ela disse, com uma mistura de esperança e cautela. Capítulo 12 – A reconstrução da vida. Com o retorno de Juliana, a vida de Leonardo começou a se reestruturar aos poucos. Ele sabia que não seria fácil reconquistar totalmente a confiança dela, mas estava disposto a trabalhar para isso. Nos dias que se seguiram, ele passou a dedicar tempo e atenção à esposa, ouvindo-a de verdade, algo que raramente fazia antes. Ele também começou a reconstruir sua casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Leonardo voltou a trabalhar, mas dessa vez com uma mentalidade diferente. O trabalho que ele antes considerava uma fonte de frustração, agora era visto como uma oportunidade de crescimento. Ele começou a se reconectar com antigos colegas e a cultivar uma atitude mais colaborativa. Ao invés de criticar, ele buscava entender e ajudar. Aos poucos, as pessoas ao seu redor começaram a notar sua mudança. Capítulo 13 – O retorno dos filhos. Com Juliana de volta, Leonardo sentia que algo ainda faltava de seus filhos. Ele sabia que o caminho para trazê-los de volta exigia mais paciência e mudanças. Dias se passaram, e Leonardo permaneceu firme em sua nova atitude, mesmo quando as dificuldades o tentavam a voltar aos velhos hábitos. Certa noite, enquanto estava sentado na sala de estar com Juliana, ele ouviu o som de risos infantis do lado de fora. Ao abrir a porta, viu Lucas e Clara correndo em direção a ele. Ele os abraçou com todo o amor que havia guardado durante sua ausência. As crianças, ainda inocentes, não compreendiam o que havia acontecido, mas sentiam que o pai estava diferente. Pai, você parece mais feliz, disse Lucas, sorrindo. Leonardo, com lágrimas nos olhos, apenas concordou. Ele sabia que havia finalmente conquistado o que mais desejava, sua família de volta. Agora, seu desafio era manter essa felicidade, cuidando de cada momento com gratidão e carinho. Capítulo 14 – As lições aprendidas. Com sua família reunida e sua vida em ordem, Leonardo agora entendia o verdadeiro valor da felicidade. Ele refletia sobre como havia passado tantos anos focado no que estava errado, sem perceber que a vida era feita de pequenas imperfeições que davam cor e significado à sua existência. Sua transformação não havia sido fácil, mas cada passo, cada momento de reflexão, havia moldado um novo homem, mais grato e menos crítico. Em sua casa, agora mais cheia de vida, Leonardo fazia questão de demonstrar o quanto valorizava cada momento. Os risos de Lucas e Clara enchiam os cômodos que antes pareciam vazios e frios. Juliana, por sua vez, observava a nova atitude do marido com cautelosa esperança. Ela via que ele estava mais presente, mais atento às suas necessidades e às dos filhos. Leonardo,
por sua vez, percebia o quanto essas mudanças estavam refletindo em seu ambiente. No trabalho, ele já não reclamava das pequenas inconveniências. Seus colegas começaram a notar que o Leonardo crítico e sempre insatisfeito havia dado lugar a alguém mais colaborativo e compreensivo. As conversas no bar, antes repletas de reclamações, agora giravam em torno de planos, soluções e gratidão pela vida que levavam. Os amigos de Leonardo passaram a se espelhar em sua nova postura, inspirados pela sua mudança. Ele entendeu que, para manter sua felicidade, precisaria cuidar da maneira como enxergava o mundo. A maldição do mago, que tanto o assustou no início, agora era uma lembrança do quanto suas palavras e atitudes tinham poder sobre sua realidade. Capítulo 15 e o último encontro com o mago. Apesar de ter recuperado tudo o que perdeu, Leonardo sabia que ainda faltava um último passo para completar sua jornada de redenção. Ele precisava encontrar o mago uma última vez, não para pedir mais favores, mas para agradecer. Um sentimento de gratidão havia crescido dentro dele, e ele sabia que era hora de reconhecer a importância daquele encontro misterioso que mudou sua vida para sempre. Em uma noite clara, Leonardo voltou àquela mesma rua onde havia visto o mago pela primeira vez. Ele caminhou calmamente, desta vez sem a ansiedade ou o desespero de outrora. Agora, ele estava em paz. Para sua surpresa, o mago apareceu mais uma vez, do mesmo jeito enigmático, com a capa preta e o olhar sábio. "Eu sabia que você viria", disse o mago, com um leve sorriso nos lábios. Leonardo, com o coração cheio de gratidão, sorriu de volta. "Eu vim para agradecer", disse ele, em um tom calmo e sincero. "O que você me ensinou mudou minha vida. Eu entendo agora o poder que as palavras e as atitudes têm sobre o mundo ao nosso redor." O mago acenou com a cabeça, satisfeito. "Você aprendeu bem, Leonardo. A vida sempre será cheia de desafios, mas cabe a você escolher como reagir a eles. Valorizar o que se tem é o primeiro passo para encontrar a verdadeira paz." Leonardo, absorvendo aquelas palavras, sentiu um profundo alívio. Antes de desaparecer pela última vez, o mago deu um último conselho. "Lembre-se sempre, a verdadeira magia está em como você enxerga o mundo. As reclamações te cegam para o que é importante, enquanto a gratidão abre seus olhos para as maravilhas que sempre estiveram ao seu alcance." Com isso, o mago se dissolveu na noite, deixando Leonardo sozinho, mas em paz. Leonardo voltou para casa, onde sua família o esperava. Ele sabia que, dali em diante, cada dia seria uma nova oportunidade de ser melhor, de agradecer pelas pequenas coisas e de viver plenamente, sem permitir que as reclamações destruíssem o que havia de mais precioso em sua vida. Finalmente, Leonardo entendeu que a felicidade não estava em ter uma vida perfeita, mas em aceitar as imperfeições e apreciar o que realmente importava. Gostou da história de hoje? Então não deixe de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias emocionantes baseadas em fatos reais. Seu comentário é muito importante para sabermos o que você achou, e compartilhe o vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam essas histórias inspiradoras. Estamos sempre trazendo novos conteúdos que vão te prender do início ao fim. Clique no sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.